pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Estamos mais uma vez aqui com você na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Só lembrando que a gente está fazendo o estudo dos polinômios, né? Esse é o nosso assunto do quarto período do ano letivo de 2021. Ok? Lembrando também a vocês que já tem muito material a respeito desse assunto aí disponível para vocês lá no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias. É interessante que vocês acompanhem, assistam todos os vídeos, caso tenha perdido alguma aula, caso queira revisar o conteúdo, né? Então é importante que essas aulas são sequenciadas, né? Então uma aula de matemática você precisa da outra. Então para que você não perder o fio da meada, né? Não se perder nos conteúdos, é importante que você atualize essas aulas aí, ok? Então, hoje a gente vai falar de divisão de polinômios, seguindo as operações, né? Já trabalhamos aqui adição, já trabalhamos aqui subtração, já trabalhamos aqui multiplicação. E agora a gente vai ver como é que eu faço para dividir um polinômio por um outro polinômio, tá? Para realizar o que nós chamamos de método das chaves. Certo? Então vamos ver qual o procedimento, como é que a gente faz essa divisão de dois polinômios, beleza? Então acompanhe comigo, vamos lá. Olha só, considere dois polinômios ax e bx, sendo bx um polinômio não nulo, né? Ao dividir um polinômio ax por um polinômio bx, encontram-se os polinômios qx, tá? E o polinômio rx. Certo? Pessoal, isso segue a mesma questão lá de uma divisão com números, né? Lá da aritmética, certo? Esse AX, ele é o dividendo, né? É o dividendo por quem você divide. Esse BX é o nosso divisor por quem você vai dividir, tá? Você dividir o dividendo pelo divisor. Esse polinômio QX é o quociente, né? Que é o resultado da divisão, certo? E esse polinômio Rx, ele é o resto. Quando a divisão, ela não é uma divisão exata, né? Porque se for uma divisão exata, esse polinômio Rx é um polinômio nulo, tá? Vamos já falar isso a respeito desse assunto, da questão da divisão ser exata e divisão não ser exata. Se a divisão é exata, esse elemento aqui não vai aparecer, vai ser um polinômio nulo. Se a divisão não for exata, aí você vai ter um resto, ok? Então, quando você divide um polinômio por outro polinômio, tá? Você vai obter como resultado, como quociente, também um polinômio, podendo ter um resto ou não, certinho? Bom, antes de a gente mostrar como é que a gente faz uma divisão, né, na prática, como é que a gente faz essa conta, algumas opções a respeito do grau desses elementos, tá? Então, olha só, o grau do polinômio QX é igual à diferença do grau de AX por BX. Quer dizer, o grau do quociente, o grau dele vai ser a diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor. Tá? Então, por exemplo, se esse polinômio AX tiver grau 4 e o BX tiver grau 2, então você vai ter um quociente de grau o quê? 4 menos 2, 2, certo? Outra coisa, o grau de Rx, que é o resto, né, para o resto não nulo, será sempre menor que o grau de Bx, tá? E o grau do resto, ele vai ser menor do que o grau do quociente, ok? E terceira observação, foi o que nós já comentamos aqui, tá? Se a divisão é exata, tá? Se você dividir um polinômio por outro, essa divisão for exata, quer dizer que o resto, Rx, é nulo. Você vai ter um polinômio nulo, tá? Ou seja, Ax é divisível por Bx. Se a conta der exata, é porque o polinômio Ax, ele pode ser ele é divisível por o polinômio Bx. Caso sobre um resto, tá? Aí quer dizer que um número não é divisível, o polinômio, desculpe, não é divisível pelo outro.
Segue a mesma história de um número, né, galera? Se você tiver, por exemplo, se eu dividir 15 dividido por 2, tá? Se eu fizer essa conta 15 dividido por 2, você vai obter 7 como quociente, né? E vai sobrar resto 1. Então, o que aconteceu? Essa conta é uma conta inexata, porque aparece um resto aqui, ó. Tá? Agora, se eu fizer a divisão de 16 por 2, ora, 16 por 2 dá 8, né? 8 vezes 2 dá 16, sobra resto 0. Tá? Então, segue essa mesma situação também para os polinômios. Certinho? Bom, vamos ver como é que a gente faz aí a divisão de um polinômio pelo outro. A gente vai utilizar o que nós chamamos de método das chaves, né? A gente vai armar essa conta dessa forma. Aqui é o dividendo, tá aqui o divisor, com quem você vai dividir, aqui é o quociente e aqui o resto. A diferença é que você vai fazer uma divisão algébrica, com expressões algébricas, com polinômios, e não com números lá da aritmética. Okay? Então vamos ver como é que a gente faz aqui essa divisão. Eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui. Eu vou dividir esse polinômio AX por esse polinômio BX. Tá? Vamos prestar bem atenção como é que realiza essa divisão. Primeiro eu vou armar. Tá? Vou escrever aqui polinômio x à quarta mais 4x ao cubo mais 4x ao quadrado. Só um detalhe, galera, é importante que você complete o polinômio. Perceba que eu tenho aqui o expoente 2 e passou por termo independente, que tem expoente 0. Então, o que acontece? Faltou o x elevado a 1. Tá? Então, para que você não erre na sua divisão, é necessário que você complete. Como é que eu completo o polinômio, professor? Você bota aqui um 0x. Tá? Porque o x está elevado a 1. Isso aqui é 0. Eu posso completar porque isso vale 0 e 0 numa soma não altera. Somado com 9, agora sim. Certo? E agora vamos aqui colocar o nosso divisor. Se for necessário, também complete o divisor. Nesse caso não é necessário porque ele está completo. O x e o x elevado a 1. Então vamos colocar aqui x ao quadrado mais x mais 1. Beleza? Tudo bem, turminha. Então vamos começar a divisão. Como é que eu realizo essa divisão? Turminha, você vai dividir o primeiro elemento do dividendo pelo primeiro elemento do divisor. A divisão sempre vai ser primeiro elemento com primeiro elemento. Primeiro termo algébrico. Tá? Então, quanto é x à quarta dividido por x ao quadrado? Lembrando que a gente vai usar aqui uma propriedade chamada de divisão de potência de mesma base. Né? Na multiplicação, nós usamos a propriedade multiplicação de potência de mesma base. Agora, vamos usar a divisão. Ó. Então, como é que eu divido x à quarta por x ao quadrado? Eu conservo a base que é x e subtrai os expoentes. Ó. 4 menos 2 dá 2. Em seguida, turminha, o que a gente vai fazer? Feito isso, como é que a gente faz no número normal, números mesmos? A gente não multiplica esse quociente pelo divisor, você vai fazer a mesma coisa. A gente traz para cá subtraindo. Então, esses termos, quando você multiplica, eles vêm para cá para ser subtraídos. Né? Ou seja, você vai mudar o sinal. Olha o que acontece. X ao quadrado multiplicado por x ao quadrado dá x à quarta. Então, você vai trazer para cá menos x à quarta. Certo? X ao quadrado multiplicado por x dá x ao cubo. Você vai trazer para cá menos x ao cubo. E x ao quadrado multiplicado por 1 dá x ao quadrado. Você vai trazer para cá menos x ao quadrado. E vai realizar aqui a subtração. A operação. Certo? Perceba que você vai poder cancelar o x à quarta com x à quarta. Certo? O 4x ao cubo menos 1x ao cubo vai dar 3x ao cubo. O 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Vou baixar o 0x, vou baixar o 9. E agora, pessoal, o que a gente faz? A gente repete o processo.
repete o processo. Então você vai fazer agora a divisão, ó, primeiro elemento com primeiro elemento, e vai repetir. Já eu mostro quando a gente para, tá? Quando a gente tem que parar. Então 3x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 3x, né? Então vai ficar mais 3x. Certo? E aí a gente vai fazer o quê? Pegar esse 3x e multiplicar por todos os elementos que estão ali. 3x multiplicado por x ao quadrado dá 3x ao cubo. Vem para cá, menos 3x ao cubo. O 3x multiplicado por x, ó, dá 3x ao quadrado. Vem para cá, menos 3x ao quadrado. Certinho? E o 3x multiplicado por 1 vai dar quanto? Vai dar 3x. Vem para cá, menos 3x. Ok? Então, agora vamos fazer o quê? Passar a barra. Certinho? Então, olha só. 3x ao cubo menos 3x ao cubo cancela. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado cancela. Aí, ó, 0x menos 3x dá menos 3x. Mais 9. Certinho? Então, o que aconteceu aqui, galera? Aqui você para a sua divisão. Porque o que aconteceu? Você tem aqui, ó, esse valor com um grau menor do que esse. Se no resto você tem um grau menor, é hora de parar a sua divisão. Eu paro a divisão, esse aqui é o meu resto. Então você tem uma situação onde eu não encontrei uma divisão exata. Por que não deu uma divisão exata, professor? Porque sobrou resto. Houve aí uma sobra do resto. Então você tem uma divisão que não é uma divisão exata. Beleza? Vamos fazer aqui esse outro exemplo. Vamos dividir agora esse polinômio ax pelo bx aqui no exemplo 2. Tá? Para você treinar a questão desse método, né? Desse algoritmo da divisão. Tá? Então vamos armar. Vou colocar aqui, ó, 3x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 2x menos 6. Isso aqui vai ser dividido. Vai ser dividido por 3x ao quadrado menos 2. Certo? Vamos realizar essa divisão. Ok? Então, como é que a gente começa mesmo? Ó, primeiro elemento aqui com o primeiro elemento aqui, ó. Certo? Primeiro com o primeiro. Então, 3x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. Ah, desculpe, turma, nós temos que completar esse polinômio aqui, ó, do quociente, ó. Lembrando, a gente tem que completar, vez que passou do x ao quadrado e não tem o x, ó. Então é interessante que você faça o quê? Bote aqui, ó, o 0x. Aí sim o menos 2. Tá? Não esqueçam sempre de completar o polinômio. Beleza, então voltei aqui, ó. Aqui 3x ao cubo dividido por 3x ao quadrado, você vai encontrar x. É isso? Porque o 3 cancela com 3, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Então você vai ter 3x ao quadrado multiplicado por x dá 3x ao cubo, vem para cá menos 3x ao cubo. X multiplicado por 0x dá 0. Então fica 0x ao quadrado. X multiplicado por menos 2 dá menos 2x. Você vai trazer para cá mais 2x. Ok? Então, nós vamos aqui fazer agora essa divisão aqui. Tá? Então, nós temos aqui esse elemento aqui, vai cortar com esse. Certo? 9x ao quadrado com 0x ao quadrado dá 9x ao quadrado. O menos 2x vai cancelar com mais 2x. E você vai ter aqui o menos 6. Certo? Bom, continuou. Esse resto aqui, ó, esse grau aqui é igual a esse. Se é igual, você vai continuar.
Eu só paro a divisão se esse resto aqui tiver um grau menor do que o quociente. Quando é igual, você continua. Então vai ficar 9x ao quadrado por 3x ao quadrado, vai dar 3. Então vamos lá, vou multiplicar todo mundo aqui por 3x ao quadrado. Por 3, 3 multiplicado por 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado, vem para cá menos 9x ao quadrado. 3 multiplicado por 0x dá 0x. E 3 multiplicado por menos 2 dá mais menos 6, vem para cá mais 6. Certo? Então o que acontece aqui? 9x ao quadrado menos 9x ao quadrado dá 0. Menos 6 mais 6 dá 0. E aqui, nesse caso, você tem uma divisão exata. Por que a sua divisão deu exata? Porque não sobrou resto. Tá? Não sobrou resto. Então, você tem uma divisão exata, ao contrário desse exemplo 1 aqui. Certinho? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo aqui. Aqui, nesse caso, ele quer o seguinte, ó. Ele deu o polinômio. Ao dividirmos o polinômio dx por x ao cubo mais 1, obtemos o quociente x ao quadrado menos 6 e resto x mais 6. Ele quer saber quem é o dividendo. Pessoal, olha só. O dividendo dx vai ser igual a quem? Olha, você pode obter por essa relação aqui, ó. Tá? Multiplica o dividendo pelo divisor e soma com o resto. Então, você vai ter aqui, ó, o x ao cubo mais 1 vai ser multiplicado por x ao quadrado menos 6 e somado com o resto, que é x mais 6. Ó. Se você multiplica o dividendo com o divisor e soma com o resto, aliás, desculpa, o divisor com o quociente e soma com o resto, você tem o dividendo. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essas operações. Ó. Então, dx vai ser igual. Esse x ao cubo vai multiplicar por x ao quadrado e por menos 6. Assim como 1 também vai fazer isso. Ó. Então, nós temos o quê? X ao cubo multiplicado por x ao quadrado dá x à quinta. Lembrando que nós já estudamos multiplicação de polinômio, né? Então, esse processo a gente já sabe fazer. X ao cubo multiplicado por menos 6 vai dar menos 6x ao cubo. Certo? 1 é a vez do 1 multiplicado por x ao quadrado, né? Vai dar x ao quadrado. Certinho? Aí você vai ter o mais 1 multiplicado por menos 6. Lembrando do jogo de sinal, turma. Fazer toda multiplicação, você tem que analisar o jogo de sinal. Então, mais 1 multiplicado por menos 6 dá menos 6. Aí eu vou repetir aqui o mais x mais 6. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode reduzir esse polinômio. Existe aqui termos de mesmo grau. Nós já estudamos também soma, né? A gente sabe que quando você tem num polinômio termos de mesmo grau, esses termos podem ser somados. Tá? Então, nesse caso aqui, o único termo de mesmo grau aqui é o menos 6 com o mais 6. Na verdade, o menos 6 cancela com o mais 6. Esses são termos o quê? Termos opostos. Então, menos 6 mais 6 dá 0. Então, esse dx vai ser igual a x à quinta menos 6x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Tá? Então, encontrei aí o divisor. Tá? Só botando esse D maiúsculo, né? Para indicar que é o divisor. Certo? Então, turminha, na aula de hoje a gente aprendeu, né, como é que a gente faz divisão de polinômios, né? Fechando aí as 4 operações. Vimos aqui soma, vimos aqui subtração, vimos aqui multiplicação e agora a gente viu divisão, né? Como é que a gente divide 2 polinômios usando o método das chaves. Depois a gente vai estudar também outros métodos aí de divisão de polinômio, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.